Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica. Hoje, 12º domingo do tempo comum, para juntos celebrarmos mais uma palavra de vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao nosso Evangelho do dia de hoje. Está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado hoje nos diz o seguinte: E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco. E o barco já estava se enchendo. Ele estava na porta, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, nunca vi um Evangelho tão atual para a nossa vida, para esse contexto que estamos a viver, contexto esse da pandemia do coronavírus, como esse Evangelho de hoje. Vejamos, por que é um Evangelho atual? Porque o que estamos a enfrentar, quase 2 anos aí, lidando com essa doença, que trouxe um monte de dúvidas para nós, e podemos colocar toda essa situação aqui, é claro, como uma grande tempestade que estamos a viver, enfrentando. Se Jesus, veja a pergunta dos discípulos, que começaram a perguntar entre si, uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Se ele fez calar o vento e o mar, essa pandemia, gente, não é nada para ele. Se ele faz calar o vento e o mar, essa pandemia não é nada para ele. Não é nada. Os problemas aí da sua família, problemas que não precisa nem procurar, né? Problema na vida
Não precisa a gente procurar para a gente achar ele. Ele vem ao nosso encontro. Isso é um fato. Se Jesus faz calar o vento e o mar, esse probleminha aí que porventura você possa estar vivendo, podemos comparar isso com uma formiguinha na beira de um grande elefante. Não tem força maior do que o amor de Deus por você, não. Tomemos posse hoje dessa verdade. Tomemos posse. É a palavra de Deus que está dizendo. É muito mais do que simplesmente o Padre Ronaldo. É a palavra de Deus que está dizendo. Tomemos posse dessa verdade. Então, gente, e aqui eu lembro o Papa Francisco, faço minhas palavras dele. No começo da pandemia, ele fez aquela adoração ao Santíssimo, lá na Praça São Pedro, e disse, lendo esse mesmo evangelho, tá? Isso é apenas uma tempestade que está agitando o nosso barco. Apenas isso. Diante da sua tempestade, não é motivo para você ficar triste. Não é motivo para você desanimar da vida. Não é motivo para ficar de cabeça baixa, pelos cantos, perder a motivação. Eu sei que durante a pandemia, muitos de nós perderam amigos, parentes. Eu também perdi. Mas nada disso é maior do que o amor de Deus por mim e por você. Tomemos posse hoje dessa verdade. Nada disso é maior do que o amor de Deus por nós. Ele se dirige ao vento e ao mar e fala, silêncio, quieto. Da mesma forma como ele falava para o vento e o mar, que estava agitado, e às vezes na nossa vida também lidamos com situações como essas. As coisas estão tão agitadas, tão indecisas, parece um mar em tempestade. Ele olha para essa tempestade que hoje você porventura possa estar vivendo. Fala, silêncio, quieto. Ele tem uma autoridade sobre a sua tempestade também. Ele tem uma autoridade sobre a sua tempestade, sobre a sua vida. Então, gente, por mais difícil que seja para solucionar essa situação que você possa estar vivendo aí, ela não é maior do que Deus. Ela não é maior do que Deus. Acreditemos nisso. Silêncio, cala-te. E logo em seguida veio uma grande bonança. Tudo se aquietou. Veja. Tudo se aquietou, se tornou sereno. A segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, diz: se estamos em Cristo, quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, é uma nova criatura que acredita que supera as situações em Deus. O que o demônio mais gosta, que o ser humano fique para baixo, desanimado da vida. E se entregue às coisas, se entregue para a vida, se entregue para os vícios, se entregue para o pecado, se entregue para as tentações, se entregue para o sofrimento. E tem muita gente hoje que se entrega muito facilmente, não sabendo lidar com os problemas, se entrega para os problemas. Enfrenta a vida com Deus, com Deus. Preste atenção nisso. Enfrenta a vida com Deus.
Não cai na bobeira de enfrentar o pecado sozinho, não. E tem problemas que a gente tem que buscar ajuda. Não só em Deus, não só rezar, mas procurar conselhos de pessoas mais experientes que a gente. Tenha coragem. Seja humilde. Vai procurar um conselho para resolver o problema que você porventura esteja passando. Não se entrega, não. Deus confia em você. Aí dentro dessa pessoa aí tem algo de bom. Deus te fez uma pessoa boa. Portanto, não se entrega, não. Você tem algo de bom para dar para o mundo. Não se entrega. Com Deus, você vai passar por essa tempestade. E nós vamos passar por essa pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, com esse Evangelho, para todas as pessoas que estão enfrentando mais de frente a pandemia, eu digo, não desanimamos, porque em Deus a gente vai passar por essa pandemia. Força, coragem. Abraço fraterno, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchauzinho, deixa aí no canal seu joinha, se inscreva, caso ainda não seja inscrito.